Tem muita gente querendo entrar para a área da programação, tem várias pessoas querendo migrar de carreira para se tornar desenvolvedor. A gente está em um momento muito forte e sem volta para isso, e por isso que eu decidi gravar esse vídeo hoje, por isso que eu vou te ajudar, te dar umas dicas a como aprender a programar da maneira certa. Eu não vou te passar aqui um roadmap sobre como você vai se tornar o melhor desenvolvedor back-end, front-end ou DevOps. O que eu vou fazer aqui nesse vídeo é te dar uma introdução para ter como base antes de começar a estudar programação de fato. Mas se você já programa, você também vai se beneficiar desse vídeo porque tem muito conteúdo. Eu preparei uma linha de raciocínio que funciona e que vai agregar valor para qualquer um. Então fica comigo até o final. Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes importantes. Primeiro a gente vai falar sobre o início da jornada, tudo que você precisa saber antes de começar a entrar e estudar programação de fato. Depois a gente vai para a área de começando com o básico, que seria por onde você deve começar e o que você deve fazer para evoluir nessa área. Depois a gente vai falar sobre Git. Se você já é da área da programação, você certamente sabe o que é Git, mas eu vou reforçar aqui, até para aqueles que ainda não sabem o que é ou que estão começando agora, e esse vídeo aqui é o vídeo de entrada. Depois a gente vai para uma parte mais de avançando, como você consegue quebrar aquela barreira de iniciante para começar a evoluir mais nos seus projetos pessoais e até para evoluir na empresa. E depois a gente vai para o último tópico, que é Stay Up to Date, que basicamente seria para você se manter atualizado. Como que você consegue fazer isso? Então fica comigo até o final, que esse vídeo vai servir de âncora para você. Mas antes de começarmos, eu não podia deixar de pedir para você clicar no botão de curtir, isso é bem importante. Então deixa aí o seu joinha, que isso vai ajudar o vídeo a chegar a muito mais gente. E se inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo que a gente lançar aqui futuramente, tá certo? Então, uma maneira pela qual eu vejo muitas pessoas começarem a aprender a programar é pegando uma linguagem de programação ou algum framework popular e começar a estudar e se dedicar a isso sem nenhuma direção. Então elas acabam fazendo diversos cursos online, diferentes projetos de tutorial e acaba se frustrando no final por não conseguir um trabalho com aquela ferramenta e acaba até desistindo da carreira. E o problema é que quem está começando agora fica sobrecarregado com tantos conceitos que existem e fica preso em um tutorial após o outro, fica engessado naquilo que aprendeu, que foi feito de uma forma organizada, e não consegue reagir bem quando há alguma mudança de contexto em um projeto de verdade. Por isso que há bastante falta de confiança quando essas pessoas são solicitadas a iniciar um projeto do mundo real por conta própria e sem qualquer ajuda, porque a lógica de programação dessa pessoa não foi desenvolvida, os fundamentos de softwares não foram criados, então fica impossível resolver um problema específico ou construir algo por conta própria. Então, antes de começar sua jornada, você tem que adotar um certo pensamento, você tem que adotar um certo mindset para não ficar preso a esse paradigma. E sim, existe um mindset para ser um bom programador. Primeiro, você deve saber que há sempre uma solução para qualquer problema. Você só tem que pesquisar mais e pensar fora da caixa também. Um problema que a maioria das pessoas que estão começando tem é um pensamento de que são incapazes de resolver um problema. Então, quando está desenvolvendo alguma coisa e um erro acaba acontecendo, elas querem perguntar para todo mundo que está ao redor dela como resolver aquilo antes mesmo de tentar resolver elas mesmas. Porque na cabeça delas, problemas é algo que não acontece na nossa área, mas é o mais comum de acontecer. Então, esse é o primeiro pensamento que você tem que ter na programação. Há sempre solução para um problema. Você só tem que pesquisar o suficiente antes de buscar a informação ou a resposta na mão de quem já sabe. Isso vai tornar seu processo de evolução na área muito mais eficaz. Outro pensamento que você tem que ter também é um pensamento de humildade e autorresponsabilidade. Eu falo isso porque eu já trabalhei com diversas pessoas que, para elas, o problema sempre estava no exterior. Elas sempre culpavam a máquina delas, que tinha algo acontecendo, que a aplicação não estava rodando. E se a outra pessoa não entendeu o código dela, é porque a outra pessoa não é inteligente bastante. Se algo quebra em outro local, a culpa é daquele ambiente. Então, esse tipo de pessoa acaba se limitando no conhecimento por ser ignorante, não admitir os próprios erros. É um tipo de pessoa que ninguém quer trabalhar junto por apenas trazer problemas e nunca trazer soluções. E com certeza, esse tipo de pessoa vai ficar atrasado no conhecimento. Então, seja humilde para admitir que não sabe de tudo, assumir quando está errado e buscar ajuda quando precisa. E por último, nessa parte de mindset, de pensamentos que a pessoa tem que ter antes de começar, você também, isso aqui é fundamental, tá certo? Você precisa amar aprender coisas novas, porque o mercado de tecnologia está sempre se atualizando, aparecendo ferramentas, frameworks novos. Então, se você é uma pessoa que não gosta de estudar, não gosta de se atualizar ou aprender coisas novas, com certeza absoluta, essa área não é para você, pois você vai acabar se frustrando. Então, dito isso, agora a gente vai começar com o básico. Então, é sempre mais fácil quando você já sabe o que você quer desenvolver. Por exemplo, tem gente
gente que tem esse privilégio de saber se quer trabalhar com front-end, back-end, DevOps, de desenvolver games. Porém, esse não é o caso da maioria e não foi o meu caso também. Então, se você é assim também, eu recomendo você ser um desenvolvedor full stack para ter um contato inicial com todas as áreas da programação e futuramente se especializar em alguma área na qual você se identifique mais. E é agora que vem a hora de começar a aprender uma linguagem. Eu recomendo JavaScript. Por ser uma linguagem de fácil entendimento, você consegue desenvolver tanto front-end quanto back-end das aplicações também. E a comunidade do JavaScript é imensa, então você tem muito conhecimento disponível de forma gratuita e também tem muita demanda de mercado. Então, essa é a hora de você aprender o básico dessa linguagem, aprender sobre estrutura de dados, lógica de programação e se familiarizar com o código e também desenvolver pequenos projetos. Mas uma dica importante é cuidado para não ficar preso a cursos. Você vai ver diversos cursos na internet de 2 horas, 10, 24 horas de duração e se você ficar engessado nesses cursos, você não vai evoluir. Aprenda algo e tente ir modificando com o tempo. E quando desenvolver um projeto, por exemplo, você aprendeu a fazer um to-do list, utilize aqueles conceitos que você aprendeu para desenvolver outros projetos pessoais e assim sucessivamente, que assim você vai consolidar muito mais o seu conhecimento. E lembrando que você vai desenvolver tanto o front-end quanto o back-end desses projetos. Então, isso já vai te dar bastante experiência em ambas as áreas, entender como que funciona essa comunicação entre cliente e servidor. À medida que você for desenvolvendo projetos, você também vai querer armazenar eles em algum local e também versionar esses projetos. Então, o próximo passo é aprender Git. Não importa qual seja o cenário, a linguagem ou o framework que você esteja aprendendo e utilizando, crie uma conta no GitHub, aprenda Git e mande seus códigos para lá à medida que você for estudando alguma ferramenta e criando novos projetos. E se você não sabe o que é Git, em poucas palavras, é um sistema de controle de versão. O Git ele vai te ajudar a rastrear alterações em seus arquivos e simplificar o trabalho em projetos que têm várias pessoas. E o GitHub basicamente seria um repositório Git baseado na web, que fornece um local gratuito e fácil para utilizar o Git, a cloud para armazenar o código e permite que você interaja também com outros desenvolvedores em projetos open source. Então, hoje em dia, o Git dispensa palavras, mas só para te falar alguns dos benefícios que você tem de se utilizar essa ferramenta. Primeiro, a gente tem o Cloud Storage, que seu código ele sempre vai estar disponível para você, não importa qual computador você esteja utilizando ou onde você esteja, seu código sempre vai estar lá para você versionar e baixar quando precisar. E falando nisso, a gente tem o versionamento de código também, que cada versão do seu código também vai estar disponível para você. Então, mesmo que você tenha alterado um arquivo 1000 vezes, o Git vai se lembrar de cada alteração que você fez. Então, se você precisar voltar para uma versão antiga do seu código, o Git vai tornar isso muito mais fácil. Outro fator que eu particularmente gosto bastante também é que o GitHub ele permite que você revise o código que você escreveu no passado. Então, você sempre pode olhar para seus projetos de anos atrás e melhorar eles ou apenas ver como que você está progredindo em relação àquela época. Então isso é bem da hora. E por último, o último motivo é bem óbvio que você vai precisar de qualquer maneira. Então todas as empresas utilizam Git e algum repositório para armazenar seus projetos, seja no GitHub, GitLab, Bitbucket. Então você vai precisar do Git de qualquer maneira. Então é melhor já ir se familiarizando e começar o quanto antes. Agora que você já sabe criar projetos e versionar eles, está na hora de dar o próximo passo. Na medida que você for aprendendo a linguagem ou framework, chega a hora de se aprofundar nelas para entender como que funcionam por detrás dos panos. No mínimo, estar ciente de alguns aspectos até para saber quando que uma linguagem ou framework pode ser melhor que outra em algum momento. Por exemplo, se você quiser se especializar em back-end, estude sobre alguns conceitos de CPU, thread, memória, processos, como que as linguagens utilizam esses recursos do computador para obter performance. E se você está utilizando o React no front-end, aprenda como que ele gerencia os estados, quais são os fatores de causar um componente a se renderizar novamente. Você entendendo esses fatores para poder aumentar a performance das suas aplicações vai te ajudar muito mais para obter um nível de senioridade maior no seu trabalho. Então essa é a primeira forma de se especializar em alguma área. Outra coisa que você pode fazer também é aumentar o nível dos seus projetos. Então você pode adicionar casos de usos que empresas também utilizam. Por exemplo, aprenda a fazer deploy em alguma cloud, saia do localhost, faça deploy utilizando a AWS, o Google, a Azure,
Azure ou qualquer outra ferramenta de deploy de aplicações. Aprenda como adicionar Ingress nas suas aplicações para tornar ela acessível a todo mundo. E agora que sua aplicação está disponível, você também vai querer adicionar pipelines de CI/CD para automatizar seu ambiente de deploy. Para sempre que você atualizar seus códigos, essas mudanças serão refletidas automaticamente na sua cloud que você fez o deploy. Então você também vai querer utilizar banco de dados na sua aplicação para poder persistir os dados que os usuários ou você mesmo está inserindo naquela aplicação. Crie um projeto que tenha todas as operações CRUD para poder fazer essas operações com o banco de dados que você escolheu e, eventualmente, quando você entender de vários conceitos, tente implementar isso tudo que você sabe em um grande projeto. Por exemplo, agora que você sabe fazer a operação de CRUD, crie uma aplicação em que o usuário precisa se autenticar, ter uma role específica de administrador, por exemplo, para poder executar uma determinada operação e, quando algo acontecer, mandar um e-mail para esse usuário que está autenticado e assim sucessivamente. Você pode aumentar o nível desse projeto adicionando várias coisas que você aprendeu em outros projetos pequenos passados. Então, dessa forma, você cria um grande projeto agrupando vários conceitos que você aprendeu, que dessa forma é certeza que você vai consolidar seu conhecimento de fato e também evoluir na carreira. E por último, nosso último tópico aqui desse vídeo seria: se atualize constantemente, não fique preso no que você já sabe. É sempre bom você fazer networking para saber o que as outras pessoas estão utilizando nas empresas, o que as empresas estão buscando e aprender novas ferramentas para se manter competitivo e ter um leque maior de opções para realizar uma atividade. Por exemplo, tem várias maneiras de desenvolver e publicar APIs. Você pode desenvolver no padrão REST, utilizando o GraphQL no formato de CLI, gRPC. Você pode colocar uma aplicação para rodar em uma máquina virtual. Você pode utilizar Docker, Serverless, colocar o Docker para rodar no Kubernetes. Você pode utilizar Edge Computing. É uma infinidade de opções que temos para fazer uma coisa e você deve pelo menos conhecer algumas delas, saber que outras existem e saber as diferenças de quando utilizar cada. E tem algumas ferramentas que, mesmo você não querendo se especializar nelas, é importante ao menos você saber que elas existem. E ao invés de ficar frustrado com esse excesso de informações e ferramentas que existem, seja curioso. Se você ama seu trabalho, você vai estar interessado em pesquisar coisas novas e expandir seus conhecimentos. Apenas pare de ter medo de novas informações e sua jornada será muito mais confortável. E no final, depois disso tudo que eu falei, tudo vai se resumir à prática. Então você tem que fazer, fazer e fazer de novo. Você só vai saber como que faz algo quando de fato ter uma independência para fazer, tá certo? Então, se você tem algum amigo que quer entrar na área de programação, que quer começar, pega esse vídeo e manda para ele. Isso aqui é a base sólida que essa pessoa precisa para entrar na área de programação da forma correta. E depois é só continuar assistindo outros vídeos aqui do canal para entender um pouco mais sobre todo esse universo e também a gente fala aqui bastante sobre conteúdos um pouco mais avançados. Então, essa também é outra forma de se manter atualizado, saber o que os influenciadores de tecnologia estão falando, que se a gente está falando sobre alguma determinada tecnologia, certamente é porque o mercado está procurando por ela. Então, espero ter te ajudado com esse vídeo. Grande abraço para você, até o nosso próximo vídeo. Tchau!